Nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Paulo fala o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Emmanuel vem tratar na lição 160 do livro Pão Nosso, a grande luta. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhe são próximas, agimos no serviço de auto-restauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco, vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. A grande luta que a gente vive aqui na Terra. Ele começa dizendo que são afirmativas reiteradas dele em chamar a atenção para a gente que a grande luta não é carne, não é sangue, não é um contra o outro, somos nós contra as nossas disposições inferiores. E que é um trabalho que ele é um trabalho individual, mas ao mesmo tempo que vem acontecendo de maneira coletiva, porque a gente está inserido num ambiente que o tempo todo concorre para que a gente se entregue nessa luta. Essa é que é a verdade. O tempo todo os pensamentos que chegam para a gente, os convites que chegam para a gente são para que a gente mantenha o nosso lado inferior e que a gente não consiga ascender espiritualmente. Me chama mais uma vez a atenção, e eu gosto de trabalhar isso sempre na Casa Espírita, como o Emmanuel se coloca também na primeira pessoa do que ele está afirmando. Ele fala assim, ó, temos sido, ele não fala assim, ó, vocês têm sido, ele fala temos, ele se inclui. Temos sido declarados participantes nas ações delituosas nos lugares celestiais. Temos sido. Ou seja, o Emmanuel é engraçado, né? Que quem conhece assim, a história do Emmanuel, através, pelo menos o que a gente pôde conhecer através do Chico, primeiro ele conta no livro Há 2000 anos que ele teve contato com Cristo, foi chamado pelo Cristo e não foi. E depois ele conta, até mesmo que o Cristo falou para ele, você vai poupar séculos aí, e ele não foi. E a gente vai vendo o seguinte, ele se diz repórter também do plano espiritual. Ele fala que os textos que ele está trazendo para a gente não são necessariamente da sua autoria. Como ele se dedicou a isso, todos os textos que ele achou interessante, ele falou, vou aproveitar o seu, e cá para nós, os espíritos de galardão deles já estão bem à nossa frente, eles simplesmente não têm essa vaidade de, eu quero que o texto seja assinado por mim. Pode ser você mesmo, entregou para o Emmanuel, está tudo assinado pelo Emmanuel. Mas ele sabe que o crédito moral, né, até pela mensagem, pela qualidade da mensagem, não está sendo só para ele, está sendo para outras pessoas também. E ele vem chamar a nossa atenção o tempo todo. Por quê? Porque ele vem falar o seguinte, como um plano só, a Terra é igualmente sublime degrau do céu. Ora, a Terra é a Terra. A Terra é a Terra para quem está encarnado e a Terra para quem está desencarnado. A Terra é para a gente, a Terra é para eles também.
Aliás, né, a gente tem que começar a botar isso na cabeça. Ah, é o mundo espiritual. Quando eu desencarnar, sair daqui da carne, eu vou estar na... Tá, você vai estar do outro lado, mas vai estar na Terra. Você não vai estar saindo da Terra para outros mundos superiores, não. A maioria do pessoal está aí na Terra mesmo, continua na Terra. E ele vem dizer para a gente aqui que ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhe são próximas, ó, ou no fluido condensado da carne, ou nas esferas que lhe são próximas. Agimos, se colocou na primeira pessoa de novo também, no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. Todos nós aqui somos portadores de muitas deficiências ainda. Todos nós, encarnados e desencarnados. Eles, do outro lado, conseguem ter uma visão assim, mais ampla das consequências de suas atitudes e conseguem até, de certa forma, se concentrar mais no dever que deve ser cumprido agora. A gente, quando está aqui na matéria, a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente tem esquecimento do passado e tem essa influência grande que a matéria traz sobre a gente. Então eles conseguem ficar um pouco mais concentrados no trabalho que eles têm que ficar, com toda a dificuldade que eles têm também. Aliás, gente, daqui a pouco nós vamos estar lá do outro lado também, vamos estar sabendo exatamente como é que funciona esse tipo de coisa. Mas tudo se resume no seguinte: o problema maior, o combate maior está dentro de mim. Ah, eu vou ter aquelas... Eu estava assistindo agora, ainda há pouco, um seriado de televisão que era assim, né? O seriado parece um menino e o tempo todo um espírito do lado dele o convencendo a fazer algumas coisas. É para arrumar briga, é para fazer não sei o que. O espírito o tempo todo... A gente recebe esses convites. A gente aceita se a gente quiser. O dia que a gente estiver fortalecido realmente, os convites vão chegar e vai ser aquele refratado, vai bater aqui e vai para outro lugar, não vai encontrar eco na gente. O problema está dentro da gente mesmo. Então a luta, a grande luta que a gente está fazendo, a grande luta que é o texto da lição, o título da lição que Paulo vem falar para a gente, né, fala contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século. Ela é interna, ela é um trabalho muito meticuloso que eu estou procurando fazer todos os dias, e todos os dias eu me encontro ainda perdendo em algumas coisas, conseguindo algumas pequenas vitórias, mas é uma luta muito grande. De repente vem aquele momento, aí depois, caramba, foi preciso apenas um momento emocional para colocar tudo água abaixo de novo, voltar todo o trabalho que tem que fazer de novo. E é assim que a vida funciona mesmo. Por isso que, pelo menos no momento que a gente se encontra aqui, eu estou falando de mim particularmente, eu não tenho a menor ilusão. Eu sei que eu estou no lugar certo e quanto eu preciso ainda de um lugar como esse ainda. Eu tenho que me fortalecer muito, preciso muito dessas leituras aqui diárias e preciso muito mesmo de estar trabalhando esses conceitos comigo mesmo para poder estar praticando alguma coisa. Mas a luta, ela é interna. Então a gente não vai chegar lá do outro lado, se lamentando de... o problema foi no fulano, foi ciclano que me jogou dessa maneira. Não, vamos parar com imaturidade, e até comigo aqui também, né? Parar com imaturidade e falar assim, a culpa foi minha. Eu é que ainda não consegui alcançar o nível de maturidade para não me deixar levar para ir por esse tipo de arrastamento de pensamento. Eu tenho que pensar dessa maneira. E a partir daí, aprender a me perdoar, aprender a levantar a cabeça e aprender, a grande luta, como diz o Emmanuel, ela está acontecendo o tempo todo, ela é incessante. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, ela vai estar acontecendo. Enquanto eu estou aqui, a sensação que eu tenho às vezes é de que eu estou falando algumas coisas, estou ouvindo umas gargalhadas assim, das pessoas falando, alguns espíritos aqui falando, tá vendo, você não consegue fazer isso. E realmente tem coisas que eu não consigo fazer mesmo. Mas a gente está na luta, a gente está aprendendo e a gente tem que sempre procurar assim, não ficar nem na zona de conforto e nem também naquela cobrança excessiva de perfeição imediata. Tem que ficar procurando o tempo todo estar no equilíbrio e buscando sim através da prece, buscando através do estudo. Quando eu estou fazendo prece, estou fazendo sintonia com meus amigos aqui do outro lado. Quando eu estou fazendo estudo, eu estou me fortalecendo moralmente. Quando eu estou partindo para a minha vida, eu estou começando a querer botar na prática aquilo que eu aprendi. Tem os deslizes? Tem. Logo em seguida vem, você estudou e não fez o que você estudou, né? Vamos tentar de novo? E a gente vai tentar quantas vezes for necessário. Vamos pensar assim, a providência divina vai deixar você esgotar todas as formas de sofrimento que você quiser, até você realmente descobrir por conta própria que o caminho para fugir do sofrimento é o caminho do meio, é o caminho do Evangelho,
É o caminho, por isso que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.